Esses dias também não estive muito bem. Os irmãos oraram por nós. Deus deu vitória e aqui estamos. Ainda não estou com a voz 100%, mas alguém foi questionar a Deus por causa da voz e ele ouviu essa expressão assim: quem fez a boca do homem? Então, depois daquilo lá, a gente entende que é Deus que faz. Uma certa feita, fui pregar rouco, minha voz não estava saindo, era uma festa do ciclo de oração, e eu sentado no púlpito, minha voz não saía nada. Falei, Jesus, e agora? Chegou na hora da ministração da palavra, peguei o microfone e a voz abriu. Sabe por quê? Essa igreja tem dono. Isso aqui é obra de Deus, obra do Espírito de Deus. Deus sabe o que faz, Deus está no controle de todas as coisas, tudo. Deus manda, Deus governa, é Deus que faz e fala. Não estou aqui pregando predestinação, porém, os propósitos de Deus permanecem firmes. Se você não quiser, Deus levantará outro para fazer. Mas que será feito, será feito. Deus fez uma promessa a Abraão. Vocês lembram? Do pombinho que foi contado, do carneiro e do boi, que eles partiram pelo meio. Deus fez um juramento a Abraão. E para fazer firme aquele juramento, diz a Bíblia que caiu densas trevas e uma tocha de fogo passou entre aquelas metades. Deus não havia por quem ele jurar, então ele jurou por si mesmo que daria aquela terra a Abraão. Só que lá na frente, foi 12 espias enviados. 10 acreditavam em Deus. 2 acreditavam em Deus e 10 duvidavam da aliança de Deus com Abraão. Mas já estava determinado. O projeto de Deus estava já estabelecido. Então não tinha como mudar, a vitória já era certa. Por isso Josué e Caleb, diz a Bíblia, que tinha outro espírito, o espírito da confiança. Pode ter gigante do tamanho que for, a vitória é nossa em nome de Jesus. Se Deus prometeu que vai abençoar essa igreja, foi Deus que prometeu. Pode alguém fazer figuinhas, olho gordo, em vez, se não vira nada, irmão, porque Deus prometeu. Verdade. Deus prometeu abençoar você, a sua família, irmão, deixa o que for, jogar terra de cemitério, deixa fazer o que for, só vai servir para adubar mais a sua casa. Essa palavra aqui é contra os terroristas, porque tem aquelas pessoas que só vê problema, vê derrota, só vê gigante, irmão, veja a promessa de Deus. Veja o que Deus falou. Deus disse que vai abençoar esta igreja. Quer ser abençoado? Então entra no propósito de Deus e seja abençoado também em nome de Jesus. Se Deus falou que esse povo vai crescer, algumas coisas estão ligadas. Está determinado que Deus vai abençoar essa igreja financeiramente. Não tem como ter crescimento se não ter bênção financeira. Como nós vamos comprar se não tivermos dinheiro? E quem é que dá o dinheiro para a igreja? São os irmãos. Então Deus, do pleno projeto dele, na presciência, falou assim: eu vou te abençoar. Se prepare para a promoção, se prepare para você ser um empresário, se prepare pelas bênçãos que Deus vai colocar na sua vida. Tire aquela visão raquítica das coisas e veja Deus. Foi Ele que prometeu. Agora aqueles 10 falam assim: éramos como os gafanhotos, assim éramos aos seus olhos. Eles se julgavam pequenos. Sabe aquela pessoa que está sempre, mas eu... Não é você, é Deus. Foi Ele que prometeu. Então Deus tem já os seus planos pré-estabelecidos. Falou: quando terminar o tempo dos amorreus, quando a medida do pecado deles chegar, então o juízo de Deus viria sobre as nações. E aí Deus mandou um alerta: olha, quando vocês tomam posse da terra, não pensa que é por sua santidade, porque vocês são um povo obstinado. Foi a graça de Deus, o juízo de Deus contra as nações. Aquele povo, o povo hebreu, não vai pensar que eles eram melhor que a gente não, irmão. Terrível, mesmo vendo os sinais de Deus, eles se prostituíram diante de outros deuses.
Não fique pensando eles eram melhor, não. É a graça de Deus, desde a antiga aliança, já estendida sobre o povo. Glória a Deus. Então se prepare, irmão. Em nome de Jesus, fala assim, eu quero estar na bênção. Não sai debaixo da bênção, irmão. Deus prometeu bênção para essa igreja. Não saia debaixo da bênção em nome de Jesus. Não saia do seu lugar. Não saia debaixo da bênção. Claro. Sabendo, o inimigo, o adversário, sabendo que Deus tem uma bênção, um propósito para a igreja, ele vai fazer de tudo para que você perca. Ele vai fazer de tudo para você sair da vontade de Deus, do querer de Deus. E aí quando a pessoa sai da vontade de Deus, é sofrimento, é problema. A Bíblia diz assim, que nós somos provados. Mas se nós não passarmos na prova, nós vamos voltar tudo de novo. E há pessoas aqui que estão passando pelo mesmo processo porque correu da situação. Irmãos, a aprovação, ela tem um endereço certo, que é o nosso coração. O Senhor está querendo que nós cresçamos. Deus quer que você cresça. Por isso Ele permite as provações, porque ela produz alguma coisa em nós. Então Deus permite, para você ser abalizado, para você ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, alguém que Deus revela. Deus vai permitir coisas na sua vida, falando, meu Deus, que luta, que prova. Mas é Deus permitindo, porque Ele vai colocar um dom poderoso na tua mão. Imagina só os obreiros que estão aqui. Você tem que visitar o obreiro porque ele não quer mais na igreja. Imagina o pastor Vanderlei, vamos visitar o pastor Vanderlei porque ele não quer ir mais na igreja. Bom, isso já passou, isso foi uma outra fase do novo convertido, quem está começando, os neófitos na fé. Mas chega um tempo que nós precisamos ser abalizados, provados para ser obreiro de verdade, para ser homem de Deus de verdade. Então, irmão, você que está passando por luta, glorifique a Deus. Deus está preparando você. Quer saber quem é uma pessoa? Quando está tudo bem, você fala, não, eu estou certinho na presença de Deus, eu estou... Mas quando alguém pisa no seu pé, às vezes até palavrão sai. Você fala coisas, meu Deus, que eu estou falando, é tudo que está no seu coração. Deus permite para mostrar que você não é o que você está tentando passar. Por isso você tem que chegar diante de Deus e falar a verdade para Deus. Senhor, tenha misericórdia. Tenha compaixão. E às vezes Deus não atua muito porque nós não temos coragem de falar a verdade. As pessoas olham para nós, as pessoas imaginam uma argolinha na cabeça, nós passamos essa impressão, somos um anjinho, com a asinha bonitinha, já que algumas pintam o anjo dessa maneira. E não é verdade, irmãos. Nós somos falhos, nós dependemos da graça de Deus. Você precisa entender que você depende da graça de Deus. Aqui não tem ninguém melhor, irmão. Todos nós somos iguais, dependentes dessa graça de Deus. E nessa oportunidade, nós vamos convidar os irmãos a abrirem a Bíblia aqui em Levítico capítulo 6, versículo de número 13. Diz assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Digam comigo assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória a Deus. Maravilha, né? Esse texto aqui está falando do projeto de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus a respeito do crente, da igreja. Tudo que existe na antiga aliança são sombra do Novo Testamento, da nova aliança. Antigamente vivíamos por sombra, agora nós vivemos realidade. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, é o altar de Deus. O projeto de Deus é que o fogo ardesse continuamente sobre a igreja e não se apague. O fogo tem que estar continuamente ardendo sobre a igreja e não pode se apagar. Você olha na vida de algumas pessoas, você observa que às vezes o fogo, se não apagou, está só o borrão. E às vezes solta aquela fumaça, aquela coisa terrível. Quem está perto pega no olho, é terrível. Mas algumas pessoas estão assim. O fogo
espiritual apagou. Não tem vontade de vir à igreja, não tem vontade de orar, não tem vontade de consagrar, de jejuar. O pastor está chamando aqui, irmão, vem para a igreja, vem para a oração. Vamos ser sinceros, precisava o pastor chamar o crente para orar? Hã? Não precisava, irmão. É porque, claro, o pastor tem que fazer isso. Mas estou dizendo assim, a respeito dos irmãos em relação à oração. É natural que o crente venha para a oração. Agora, por que não está vindo? Claro, irmãos estão trabalhando, às vezes não dá para vir. Mas tem irmãos que não vêm mesmo e não quer vir. Não vem e não quer vir. É porque o fogo apagou. Mas a ordem de Deus, o projeto de Deus é que o fogo não apague. Arde continuamente. A unção que você recebeu domingo passado, ela tem que estar hoje, agora. Esse negócio de receber a unção, receber o poder e saiu da igreja, apagou, está tudo errado. A unção que vós recebestes permanece em vós, diz a palavra do Senhor. Então não sai, o fogo continua ardendo. E ele produz algo maravilhoso em nós. Mas um dos motivos do fogo apagar é porque quando se coloca lenha na fogueira, o próprio resultado de se manter o fogo aceso gera cinza. E a cinza apaga o fogo. É aquelas pessoas que vivem de passado. Mas na época eu fazia, eu fiz. Olha aí, você não me conheceu. Há pessoas que só estão vivendo de passado. Aquele dia eu recebi. Irmãos, nós temos que crescer dia após dia, na graça e no conhecimento. Se você foi batizado com o Espírito Santo, maravilha. Você tem que interpretar essa língua. Porque é maior, diz a Bíblia, que aquele que profetiza do que aquele que fala a língua santa. Então Deus quer que você cresça. Agora, há pessoas que eles estão raquíticos na fé, porque gerou cinza no altar dele, e ele não percebeu. Então ele está preso naquele relacionamento antigo, mas naquela época, Deus quer te usar, irmão, Deus quer o melhor para você. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, jovem, Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, irmã. Não é só isso que Deus quer para a vida da irmã. Não é só isso, Deus quer mais. Deus quer operar mais. Oh, aleluia. Mas não é só isso. Não é simplesmente o relacionamento, a cinza que apaga o fogo. Existe um espírito que está andando no nosso meio, conhecido dos irmãos. Ele passeia aqui, não é o Espírito Santo, é um espírito que apaga o fogo. Capítulo Reis, capítulo de número 17. Primeiro Reis. Capítulo 19, o versículo de número 14. E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Existe alguém que quer derrubar os altares e matar os profetas. É um espírito que age e ele trabalha na emoção. Esse espírito trabalha na área da emoção. Que espírito que é esse? É o espírito de Jezabel. É o espírito de Jezabel. Há pouco tempo eu tive uma visão lá na congregação no qual eu sou dirigente, que levantou na porta da igreja uma mulher, e ela vestia uma roupa transparente e mostrava todo o corpo. Quando ela começou a entrar na igreja, os irmãos se puseram de pé e começaram a aplaudir.
Isso é uma visão, isso não é uma doutrina, isso é uma visão que Deus me deu. E aí veio a palavra no meu coração assim: tenho contra ti que tolera Jezabel. Na mesma hora, eu falei: Senhor, eu vou começar a combater o espírito de Jezabel. A partir de então, eu tenho falado constantemente contra o espírito de Jezabel, porque ele quer derrubar os altares e matar os profetas. Quantos profetas, pessoas que falavam, traziam os conselhos de Deus, não é aquele irmão que fica profetizando bênção não, só vitória. A pessoa está em pecado, na prostituição, no adultério, o outro profetizando vitória. Irmão, se arrependa, se converta, abandone o pecado. Ah, mas essa pregação não dá ibope. Essa pregação não traz resultado. Irmãos, nós não vivemos por bajulação. Nós somos homens de Deus, pessoas escolhidas por Deus para fazer a vontade de Deus, não a vontade do povo. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas iriam a esses ensinadores, porque eles falariam palavras bonitas e arrastariam após si multidões, porque ninguém quer ouvir a verdade, a palavra. Então eles preferem aonde falam aquela palavra macia e que massageia o ego. Dá ibope. Você convidado, dá ibope. Não há transformação, não há mudança de vida. As pessoas correm aonde estão esses homens, porque eles não falam a verdade. Diz o Senhor, o Espírito Santo diz que nos últimos tempos haveriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. Você quer ver ou quer fechar os olhos? Aonde estão essas multidões desse tempo do fim? Ah, não é verdade, pastor. Está escrito, está profetizado, hein, pelo Espírito Santo. Aonde estão essas multidões? Aonde estão esses obreiros? Ah, a Bíblia errou. Esses obreiros não existem. Será que é verdade? Será que eles não estão aí diante dos nossos olhos? São nossos irmãos. Irmãos, diz a Bíblia que eles ministram heresias encobertas, que no final nos leva à ruína e à perdição. Por isso que tem muita gente que o altar quebrou, porque ele não ora mais, ele não busca mais a Deus. Ele não tem aquele compromisso de manter o fogo aceso. Esse compromisso de manter esse altar aceso não é do pastor, é do irmão. O irmão precisa orar, o irmão precisa buscar Deus, o jovem precisa, a criança precisa, os obreiros precisam, nós precisamos buscar a Deus em oração. Mas o que nós estamos vendo hoje é totalmente diferente. Quem está profetizando? Lá na rua tem alguém profetizando, irmão, em vez de nós orarmos, nós vamos lá no profeta para buscar resposta, porque nós não queremos orar. Então nós vamos na casa da Joaquina, porque ela traz a resposta que nós queríamos, mas não é a mensagem de Deus. Há pessoas que estão sendo enganadas, outras estão ficando revoltadas com Deus. Algumas pessoas dizem: eu nem preciso ir à igreja, vou fazer lá o quê? Deus já falou comigo. Se eu quiser ouvir a voz de Deus, eu vou lá na casa da vizinha, da profeta fulano de tal, ou profeta fulano de tal. Porque as pessoas não querem orar. A Bíblia diz: aquele que está aflito, ore. Pastor, eu não sei orar ainda. É porque até hoje você não entendeu que essa aflição que você está passando é para você entrar na presença de Deus. E aí você fica correndo de um lado para o outro buscando resposta. Ô, pastor, estou na tribulação, preciso sair dessa tribulação. Precisa nada, irmão. Você precisa orar, porque através dessa tribulação Deus vai mudar o seu caráter, vai fazer você uma pessoa de oração. Existe um espírito que está andando nas igrejas e está destruindo os altares e matando os profetas. Não é essas pessoas que ficam jogando confete. Estou dizendo profeta de Deus mesmo, é aquele que sobe e fala. Aquele que fala que quando tem pecado no meio do povo, fala e a pessoa treme mesmo. O joelho, quem já ouviu Deus falar assim, vocês devem lembrar dessa mensagem. Não é aquele profeta que fica profetizando para o irmão aqui, profetiza, não. É aquele que entrega, sabe? Que entrega os conselhos de Deus para a igreja. Aquele que não tem medo. O espírito de Jezabel está caçando
os remanescentes desses profetas. Se você é um, vigia na terra, porque Jezabel quer matar você. Jezabel quer lançar o seu altar por terra, para que você não fale, não entregue a palavra. Ela quer persuadir, para que você faça o que ela quer que está no pensamento dela. Jogue confete. Aí as pessoas vão bater nas suas costas e falar, bonito pregação. Olha, foi uma delícia, aquele culto foi uma bênção. Você é uma pessoa de Deus. Foi uma beleza aquele culto. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Elias estava sendo perseguido porque ele profetizou contra o reinado de Jezabel. Matou os profetas de Acera e de Baal. E agora estava sendo perseguido. Jezabel lançou um desafio: vou matar esse homem. E o que aconteceu com Elias? Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago. Depois de Hebreus. Às vezes nós queremos um avivamento é uma coisa, irmão, um despertamento é uma coisa. Às vezes Deus até manda, né? Aquela fagulha, mas por causa da cinza apaga. Aí você encontra o irmão que sentiu tanta presença de Deus. Como é que está, irmão? Ah, irmão, estou desanimado. Mas é aquele irmão que estava pulando no culto. Falou, meu Deus, que poder que é esse? O irmão pula, sente tanta presença de Deus, depois está querendo sair da igreja. Isso não é o poder, não, é outra coisa. O poder de Deus é outra coisa. Tiago, capítulo de número 5. Versículo de número 17. Diz assim, ó. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Vamos repetir essa frase bem forte? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Aqui está o segredo porque ele fugiu de Jezabel. Ele temeu, irmão, como todos os irmãos podem temer. Em termos de Jezabel, ela ataca no psicológico da pessoa. Esse espírito age nessa área. Você vai ficar sozinho na igreja. Se você começar a falar a verdade, quiser vir para a oração, as pessoas vão falar que você está puxando sardinha do pastor. Você está agora no grupinho do pastor. É o espírito de Jezabel que está agindo para que você não se levante. E ameaça o irmão. E diz a Bíblia que Elias, após receber essa ameaça, o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu. Ainda bem que no meio daquela caminhada, no meio daquela situação, sabe? Quando a pessoa fala, meu Deus, sou homem de Deus, estou fugindo. Eu sou homem de Deus, estou correndo de Jezabel. Porque hoje não se prega, hoje é status. Ser evangélico é status, né? As moças, que elas dizem que se convertem lá na televisão, continuam do mesmo jeito, né? Aí fala que converteu. Conversão é mudança de vida, irmão. Isso é outra coisa. Eles estão simplesmente entrando no nosso meio. Conversão é outra coisa. É mudança, é lá dentro. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, e é isso que tudo novo. É novo linguajar, não tem mais gíria, não tem piercing, não tem nada. Aquelas roupinha aparecendo, tudo as vergonhas, não tem mais. Agora a mulher de Deus se veste com pudor e modéstia. O homem de Deus sabe se portar como cristão. Tudo é novo. Amém, irmãos? Nós queremos um fogo duradouro, não queremos? Ou queremos simplesmente ficar assim, hoje sentiu, saiu lá fora, está desanimado outra vez. Deus quer que você remova essa cinza, comece para não, eu vou trabalhar no meu altar hoje. Eu vou remover tudo que está atrapalhando a manifestação de Deus. Por favor, escute o que eu vou dizer. Há pessoas que estão na igreja, mas ainda tem coisas do mundo guardadas na casa dela.
horóscopo, signo, calendário de signo, para ela sair. Às vezes tem até na carteira. Trevo de 4 folhas, e por favor, há pouco tempo, um diácono, atocado pela mensagem, eu ministrando, e ele falou, pastor, não é que eu tenho um trevo de 4 folhas? Foi a parente que deu para ele, ele guardou. Ele falou, não joga de jeito nisso. E ele carregava na carteira o trevo de 4 folhas. E há pessoas que estão assim, estão dentro da igreja, mas elas estão presas, estão amarradas, têm vínculo com o mal. E por favor, não é o pastor que vai lá tirar, é você que precisa se levantar. Vou me levantar e eu vou começar a remover essas coisas que estão desagradando a Deus. Aí Deus vai começar a operar. Você vai ver o que é fogo do Espírito Santo. Só de você falar o nome de Jesus, você já vai começar a falar em línguas estranhas. Você vai lembrar da sua conversão. Quando você falava Jesus, já começava o poder. Ele, fugindo do Senhor, chegou debaixo de uma árvore para descansar e deitou ali. E quando ele deitou, Deus é misericordioso, irmãos. Deus enviou um anjo e colocou ali pão e água. Ele come, o anjo despertou, ele come e bebe, porque grande é a sua caminhada. Ele levantou, comeu, bebeu, dormiu outra vez, o anjo tornou a cutucar, come e bebe, porque grande é a sua caminhada. Irmão, Deus vai começar a preparar você para as aventuras espirituais poderosas. Ouça o que Deus está falando, come e bebe nessa noite, porque grande é a tua caminhada. Alimente-se nessa noite, porque Deus vai usar você de maneira poderosa. Come e bebe, porque grande é a tua caminhada. A unção de Deus está sendo ministrada aqui. Eu sinto o poder de Deus aqui. Meu Pai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Diz a Bíblia que ele comeu, levantou, comeu, bebeu, até que ele começou a caminhar. Diz a Bíblia que 40 dias e 40 noites ele começou a andar. E não parava, de dia e de noite o homem andava. Sabe por quê? Porque ele andava na unção do Espírito Santo e ninguém podia. Aonde Elias estava indo? No monte. Ele estava indo no monte chamado Outeiro, ou chamado por Outeiro de Deus. Aonde Deus se manifesta, aonde Deus se revela. Já que ele estava fraco, já que ele estava com medo de Jezabel, ele precisava falar para o Senhor, Senhor, eu falhei como profeta, estou com medo de Jezabel. Eu vi o Senhor matar os profetas, eu vi o Senhor fazer, mas essa mulher me amedrontou. E então ele chegou lá no outeiro, entrou numa caverna e ficou lá, esperando. De repente um terremoto. Oh, Deus não está no terremoto. Deus não está no terremoto. Um vento que partia as pedras pelo meio. Deus não estava ali. O fogo, Deus não estava no fogo. De repente uma voz mansa e delicada diz assim: Elias, o que fazes aqui? Deus sabe, Deus conhece a sua estrutura, Deus sabe o que você está passando. E às vezes às vezes Deus fala forte com a gente, mas às vezes Deus sabe da sua estrutura, sabe que você não está bem, então Ele fala de maneira que você possa entender. Uma voz mansa e delicada: o que você está fazendo aqui, minha serva, minha filha? Eu escolhi você. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E ele começou a desabafar com o Senhor: Senhor, Jezabel se levantou, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e fiquei eu só por profeta. Está tudo acabado. Ele falou: não, não está acabado. Tem 7.000 que não dobraram o joelho. Eu estou preservando esses homens para se levantar. Se você recusar, eu levanto eles no seu lugar. E foi dito e feito o que aconteceu. A partir daquele momento, Eliseu foi levantado em lugar de Elias. Irmão, por favor, irmã, em nome de Jesus, você que profetizava, você que fazia obra, está tudo. Irmão, chegou o momento. Deus quer dar uma ajuda para você. Você fala: pastor, mas será que eu me levanto? Será que eles vão acreditar em mim? Se Jezabel tentou acabar com você, para quando você levantar, ninguém acreditar mais. Será? Deus vai te dar uma ajuda. Deus vai te dar uma ajuda. Está escrito na Bíblia: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas
enchei-vos. Então não é Deus que tem que fazer isso, é você que tem que se encher. Bom, já está dando para entender como é que funciona. Você precisa remover essas coisas que estão te atrapalhando. Aquelas palavras negativas, aquela coisa de coitadinho, precisa remover tudo esse negócio. Você tem que agir como homem de Deus, ter postura como de Deus. Levante a sua cabeça, firme os seus olhos, fale assim: eu sou um homem de Deus. O inimigo não quer que você fale isso. O inimigo não quer que você pronuncie isso, mas começa a pronunciar: eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, sou uma jovem de Deus. As coisas vão começar a acontecer na sua vida. Bom, já que você é um homem de Deus, precisa remover as cinzas. Precisa remover aquilo que impede a manifestação poderosa do Espírito de Deus. Eu quero ter um poder, não somente para sentir aqui na igreja, saiu ali fora, acabou, chegou em casa, acabou, não. É em casa, é na rua, eu quero ser cheio do Espírito em todo lugar. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Essa fala você vai ter que falar para Deus: Senhor, na minha vida o fogo vai arder continuamente. Não vai ser nada que vai impedir esse fogo na minha vida. Não vai ser nada, ninguém, nada, nem o pecado, nada, ninguém vai impedir o fogo apagar na minha vida. Porque Deus vai soprar o vento, a brisa, as cinzas vão começar a se espalhar e o fogo vai voltar a acender. O Espírito Santo está soprando já aqui. Você que está com os dons tudo enferrujado, você já levantou aqui, de repente você já profetizou várias vezes a mensagem de Deus, mas hoje Jezabel acabou com o seu nome de profeta, você está acabado, está no chão, mas hoje o vento de Deus vai passar aí, vai desenterrar aquilo que está enterrado pela cinza, e você vai tornar-se levantar como um vaso na mão de Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente. Fala para Deus: na minha vida o fogo vai arder. Irmãos, Deus está querendo, irmãos, Deus está querendo manifestar no nosso meio. Não é jogar confete, é entregar os conselhos. Deus está com vontade, mas os profetas estão derrubados, estão caídos, e altares derrubados, rachados. Mas nessa noite o Senhor quer passar aí onde vocês falam: eu vou restaurar o seu altar, minha filha. Hoje eu te levanto como profeta. Se alguém achou que você não levantava mais, hoje eu te ressuscito e você volta a profetizar para a glória do meu nome. O Senhor está me fazendo lembrar de uma situação aqui, irmão. Eu sei que a unção está forte, mas ouça, quando eu falo de profeta, falo de profeta. Alguém roubou uma escada, e nós estávamos em oração. O Espírito Santo falou assim: ó, a escada está lá na grande casa, e mostrou o lugar. O Espírito Santo falou, nós chegamos lá naquele determinado lugar, a escada estava justamente naquele lugar. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Deus tem profeta, Deus está querendo levantar profeta que entregue a palavra. Nós somos da benção apostólica no culto. De repente, na hora que foi dar a benção apostólica, Deus levantou o irmão e falou assim: eu vou passar em revista hoje. Quando aquele irmão usado por Deus gritou daquela maneira, nós ficamos parados com a mão estendida, e Deus disse assim: tem gente que está irregular aqui, e você não vai dormir de noite. Meu Deus, irmãos, oh aleluia, glória ao nome do Senhor. No outro dia de manhã cedo, a pessoa estava chorando lá no portão de casa: pastor, eu estava irregular. Eu fiquei admirado vendo a situação. Sabe por quê? Porque Deus fala de verdade, irmão. É profeta de verdade, não é pessoas que jogam confete. Eu estou falando de respeito de profeta de Deus, homens de Deus, mulher de Deus, moça de Deus. Você achou que eu viria aqui para falar bonitinho para você? Está enganado. Eu vim para trazer o conselho de Deus para a sua vida, mudar. Deus quer te levantar, Deus quer usar, Deus está procurando pessoas para usar.
o vento do Espírito vai soprar aí. Por favor. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quem dos irmãos que um dia profetizou, que um dia foi usado por Deus, que um dia fez a obra, e o espírito de Jezabel lhe enganou e você parou, e nessa noite falou assim: eu quero me levantar? Quem dos irmãos quer, nesses últimos tempos, ser esse profeta de Deus? Não é que teme, não. Teme o homem, eu tenho medo do pastor, eu tenho medo. É profeta de Deus, que não teme ninguém, mas que entrega o conselho de Deus. Não é para atacar ninguém. Profeta entrega a vontade de Deus. Quem? Eu quero pedir que a igreja ficasse de pé. E eu quero chamar esses irmãos aqui à frente. Falei: eu quero, Senhor. E eu vou levantar. Um dia eu caí, Jezabel me derrubou, mas eu vou levantar hoje. Você que profetizava, você que tinha dor, vem aqui à frente. Você que há muito tempo não fala línguas estranhas, fala: eu quero ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Vem aqui à frente. Nós vamos impor as mãos sobre você, Deus vai operar de maneira glória. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Estou falando com um profeta de Deus. Vem aqui à frente. Você que há tempo não fala línguas estranhas, você que não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente também. Fala: eu quero receber, pastor, vem. Vem aqui. Você que já é usado por Deus, fala: Senhor, eu quero ser mais usado por Deus. Vem aqui, Deus vai assoprar a cinza da sua vida. Deus vai assoprar a cinza da sua vida. Vem. Deus vai assoprar a cinza, ó. Remanando que abasteche, ela mandou que a série me candarai. Venha. Venha aqui à frente, em nome de Jesus. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Venha aqui à frente. Ouça essa voz aqui, ó. Ouça. O que fazes aqui? O Espírito Santo, com essa palavra, está me dizendo que tem uma pessoa aqui que ele usava muito, mas por muitos problemas, essa pessoa abandonou a obra do Senhor, o que Deus colocou na vida dela. Mas ouça a voz de Deus te chamando: venha, sai para fora dessa caverna, é hoje. Sai para fora da caverna, porque eu vou começar a soprar o vento de glória na tua vida. Venha depressa. Oh, aleluia. Estenda as mãos para cá. Deus vai tocar essas pessoas que estão aqui, ó. Deus vai colocar tanta autoridade nessas pessoas aqui. Quando ele chegar perto de você, você vai começar a tremer. Porque Deus vai revelar a sua vida inteirinho para essas pessoas aqui. Remandou, checandará, estenda as mãos para cá, estenda as mãos para cá. Manabato que minha ideia da xandalai, nerebião dare canda xandarai. Remanébia surbi candarai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Lamandou remené. Olha, o vento do Espírito vai começar a soprar aí, ó. Você vai sentir a cinza saindo e alguma coisa vai começar a acontecer. O seu corpo vai começar a pegar fogo por dentro. Remandando debiandala mandou xandeia dai colemiam doria basini me dê amanai. O Espírito Santo está revelando coisas. Continue, vai dando liberdade a ele. Fala: Senhor, eu estou aqui. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Sobre o altar não se apagará. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a remover a cinza agora, meu irmão e irmã. Começa a remover a cinza, começa a remover a cinza agora. Deixa Deus fluir na tua vida hoje.
Remacharandala Maduri Bicandara Massuri Bicandara Melebiandara Macheia. Ei, mandandala machandala batoquia messerre de rechera malabassuria. Com as mãos levantadas, estendida para cá. Deremende candachandala maio deve astecandarai. O remalabachandala mandouvi astecandai de heremiandala massúria. Remandava candacheremiandala massuri bicandarai. A unção está ficando mais forte aqui. La mandou que abasheremi candaramandouvi astecalamaiane. O remachandarai la massuri. Mais, receba mais dessa unção, mais forte dessa unção. Mais forte dessa unção. Com as mãos estendidas aí. Mais forte, em nome de Jesus. Mais forte, mais. Mais forte, mais. Receba mais forte. Eu estou vendo línguas agora sobre a sua cabeça. Mais forte. Ela mandou que a checa la mandou e abataca xendere mi andou lebi assúria. Remanda checa la mandou e anda massuri bicandarai. O remala massuri bicandara. Deus levanta essas pessoas aqui para contrariar muita gente. Checa la batúria. Remandou cheia maia seca la mandou via secanai. Remandou via suri bicandarai. Ela baixando la maturi bicandarai. Mas suriende. Remamachala massuri bicandarai. Aleluia. Mais forte dessa unção, mais forte dessa unção, receba mesmo mais forte dessa unção, mais forte, Deus te levanta na terra, madaia de cachandarabatovia seca lamai, remandou xandai de candasuribicandalai, mais forte dessa unção, medebiondec checarra, vaste de rechana, mais forte, Deus coloca mais forte dessa unção sobre a sua vida, malabatuki andai de rechana bicai, remalama suribicandarai, né? Suribicandarai, remandada cachere miandara biadori amateca. Em nome de Jesus, mais forte dessa unção. Derebede cadai, dekede amacheia. Remanda xandala baturi bicandarai. Oh, remalama xandarai, eu tuibe deke matuia matacaene. Remachandaraba suribicandarai balabaiana. Oh, remachei. Coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Vento do Espírito está soprando aqui. Levante as mãos, todos os irmãos agora. Em nome de Jesus. Agora. Em nome de Jesus. Todos com as mãos levantadas. Agora todos vão receber o que Deus tem para vocês agora. Todos vão receber. Em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. Para a glória de Deus Pai. Tudo aquilo que Deus reservou para essa noite. A unção do Espírito Santo, a glória, o renovo e a autoridade do Espírito que comece a vir a partir de agora, dando autoridade a cada um dos filhos do Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, comecem a receber para a glória de Deus. Comece a receber para a glória de Deus. Receba mais para a glória de Deus. Receba mais autoridade para a glória de Deus. Receba mais autoridade para a glória. Mais. Comece a receber mais autoridade em nome de Jesus. Mais autoridade para a glória de Deus. Aleluias. Podem sentar, irmãos, um pouquinho, por gentileza.